Bom dia a todos. Rebeca, Lourenço, Bom dia, professora. Camila, Ana Clara, Bom dia, professora. Bom dia. É impressão minha, o Davi está aqui, eu lembro, Ana Vitória, João Pedro. Tem algum aluno novo que entrou nesse semestre? Ou só as imagens aqui que mudaram? Ana Carvalho, eu não lembro, a Tatiana também, e a Juliana, eu não lembro. Aí entrou mais uma pessoa nova. Como é que é? A Juliana é quem eu tô pensando que é? É essa mesmo. Ah, tá. É que às vezes vocês logam com o login dos seus pais, né? Aí, viu? Isso que eu falei. A mãe do Felipe está estudando junto, Tatiana. Ok, vamos lá. Era para eu falar o tema da aula de hoje, mas eu esqueci. Bom, o tema da aula de hoje vai ser uma breve revisão do que a gente viu todo semestre passado. Vou tentar, né? Resumir uma aula. Ô, professora, Oi. você é lá do IF, né? Isso. Sou sim. Você já tem notícia se vai ser por prova ou se vai ser por nota? Ainda não temos. Sai agora em agosto, porque como a gente retornou de férias essa semana passada a gente retornou lá, né? Quarta-feira, para ser mais exato. Então, agora que eles vão mexer com isso, né, com o processo seletivo e tudo mais, agora que voltaram os professores, então, provavelmente, até o finalzinho de agosto, a gente vai ter alguma notícia. Mas assim que sair alguma notícia, a gente avisa vocês lá no grupo, podem ficar tranquilos. Então tá. Bom, O Lourenço viajando nesse... tá no espaço. Não, é que agora o Zoom ele Tem colocou também? aplicativo. Sim, não, agora ele colocou um número, você pode baixar aplicativos do Zoom para usar no Zoom. Eu baixei um que é de fundo, ó. Ah, E verdade, como que apareceu faz aqui. para baixar? Você entra na internet, procura? Tem Não, uma opção, você tem atualiza o Zoom, uma depois que você atualizou o Zoom, vai aparecer ali embaixo apps. do lado do Reactions. Vai aparecer a opção Ah, Apps e você procura. o meu não, ainda não, vou ter que atualizar ele. Apareceu Então eu vou aqui, ó. atualizar depois. Quando eu fechei da aula de matemática, apareceu, aí eu atualizei. Apareceu pra mim também atualizar. Ixi, Ó tem o um monte. Kurt. Oi, Kurt, bom Ah, dia. bom dia. Reconheci pela sua voz. Vamos Uhum. lá. Eu tô tentando arrumar essa luz que tá me incomodando. Sim, não dá, porque fica escuro. Tem que ligar. Pronto, vamos começar então. Olha, tem uns até de questionário. Bom, nós vamos começar então, só relembrando o que a gente viu no semestre passado, né? Para quem é novo, poder contextualizar, né? Entrar já no clima aqui das nossas aulas. E porque vocês ficaram um mês praticamente de férias, então acredito eu que vocês tenham esquecido alguma coisa, né? Nós conseguimos concluir todo o conteúdo de Ô, sintaxe no semestre passado. Oi. Quem abriu? Quem ia perguntar? Ó, parou o barulho aqui do. Deixa eu desligar meu celular, porque eu liguei para poder mandar o link para vocês. Quando vai ficar esse barulhinho de mensagem. Eu consegui concluir todo o conteúdo com vocês de sintaxe. Então, eu comecei falando das. Eu vou até abrir aqui todos os arquivos eu enviei para vocês lá no grupo. Não fiquei devendo nada, gente, pelo amor de Deus. Né? Ou fiquei devendo alguma coisa, eu não tô sabendo. Podem falar. Não que eu Caso. lembre, professora. Eu fui mandando, eu acho que no último dia eu reenviei também para quem tinha perdido algum material. Mas lá na nossa
nossas primeiras aulas, que foram lá em abril, nós vimos os termos, aqueles conceitos, né? Mais importantes da área de sintaxe, nós vimos os tipos de verbos, nós vimos a diferença entre frase, oração e período. Não sei se vocês lembram disso. Estou só procurando aqui o material para mostrar para vocês. Nós vimos os termos, começamos lá pelos termos essenciais da oração. Nós começamos por aqui. Vou projetar para vocês. Já encontrei aqui. Ah, o Davi não tá ouvindo. Melhorou, Davi? Professora? Conseguiu agora? Oi, Prof, oi. eu meio que, não tô conseguindo, vocês estão conseguindo falar, só que eu não tô ouvindo nada, tipo, vocês conseguem me ouvir, mas eu não consigo ouvir vocês. E agora? Lourenço, você sabe resolver esse problema? Nós É o- contamos contigo, Easy. Lourenço. Easy. Vamos lá. Davi. Não vale jogar no Google. Jogar no Google Patiolas. Áudio do PC. Às vezes é o microfone do computador que está com problema, né? Não, mas ele consegue falar, só não consegue ouvir. Ah, é. Então é entrada de som, né? Não sei, não Talvez entendo seja muito isso. disso. Ok. Notebook. Ok. Vai ter uma tecla tipo F3 ou F6 algum número que tem um desenho de um falante X. Aperta F1 sem nada e segura. E aperta a tecla com o desenho. Pétala estava com esse mesmo problema. Não tem não. Como assim, Davi? Vou mostrar na câmera. Espera aí. Meu Deus do céu, que teclado barulhento, hein? Caraca. Ei, Leque, fala assim não. É porque o Zoom não tem o suspensão de ruído, ó. Pera aí, ó. Aqui, ó. Pera aí. Nossa, olha o foco da câmera, que merda. Olha isso. Meu Ótimo Deus, foco. que bicho horrível. Pera aí. Olha o que Vou vocês pegar estão uma falando, tá imagem. gravando tudo. Hum. No meu, inclusive você falou aí, eu apertei aqui, o meu aumentou o volume, que estava abaixo. O meu tem um que é aqui em aumenta, cima. tem um É que no aumenta. F12 no meu. O meu é F12. Então é o FN mais o F12 que aperta para aumentar Ó, o volume. Não sei o a dele. imagem, ó. Pronto. Tá, ó. Puta, o cabo tá curto, ó. Vamos lá. Cuidado pra não quebrar nada aí, ó. Ah, não, tá com blur de fundo, por isso que não tá pegando. Aí. Que? Pronto, nossa, Agora sim. Ó, esse aqui, ó, esse aqui, ó. Este. Ah, no meu é F1. F1 e É. F2. Tudo ao mesmo tempo, não entendi nada. Aí focou a câmera. Pronto. Vê aí, Davi, se é isso. O meu tava baixo.
Ele falou isso, Lourenço, eu já mexi aqui no meu, já Então. aumentou o volume no máximo. Aperta o FN sem nada e segura. E aperta esse botão uma vez. Eita, pomba. Caiu a webcam, peraí. Deus, que caos tá isso aqui. Tá. E para testar, escuta o Lourenço Tá ouvindo digitando. agora, Davi? Tá, vai fazer. Vai estar tava com esse mesmo problema, aí eles arrumaram. Tô falando isso, cadê Pétala? Eles não deviam estar na aula? Então, eles entraram na aula anterior? Claro que eles Entraram. estavam merendando, não tava? Pode ser que Mas, eles vão pô, entrar depois. Mas é 9 até 9h20 o intervalo, não é? Ela tá tomando café. Tá, gente, vamos lá. Deu Eu vou certo? falando aqui enquanto vocês... Quando o Davi vê aí se consegue. Ele tá... Acho que ele tá procurando lá ainda, Lourenço. O botão. Bom, ó, eu comecei a falar com vocês sobre a diferença Aí, entre deu frase... certo. Deu? Deu. Ai, Opa. eba! Muito bem. Sim. Você vai Mais entrar uma, para informática, né, Lourenço? Você vai Aham, eu entrar vou no IF entrar. da informática, né? Claro. Lourenço mais uma, Tutoriais. mais uma conquista para o nosso caro Lourenço. Ah, Né? isso! Pesquisei Ele no Google. pesquisou no... Todo mundo sabe disso, até eu sabia, gente. E olha que eu sou Pesquisa no leiga. Google quem não se garante na memória. A minha mãe fala, não sou todo mundo, então não sei. Ai, ai. Ei, Vamos foi. lá. Aí, Deu certo. Colocar no Museu do Lourenço, consertava computadores no meio da aula. Para todo mundo poder participar, né? Isso que é importante. Bom, vamos lá, vamos lá. Vocês lembram a diferença entre frase, oração e período? Vamos ver se vocês estão com a memória boa. Ó, essa foi a Frase, pergunta. oração e período. É que, na verdade, o que vocês responderam, olha, já está aqui a resposta. Frase é o que tem que ter sentido, pode ser nominal ou verbal. Ou seja, uma frase nominal é aquela que contém só uma palavra e não tem um verbo. Mas, para ser considerado frase, precisa ter um sentido lógico. Não existe frase sem sentido lógico. E a frase, ela pode ser verbal também, que é aquela que contém um verbo. O exemplo que eu dei para vocês, na época, quer ver? Está aqui embaixo, ó. Foi quando eu tenho uma frase com uma palavra apenas, uma frase nominal. Está aqui o exemplo que eu utilizei com vocês, olha. Fogo. Fogo com uma exclamação. Então, fogo. Então, se eu chego e falo assim, fogo, vocês entendem, né, que está pegando fogo em algum lugar. Mas eu não coloquei uma frase com o verbo bonitinha lá para vocês. Lourenço, essa sua imagem me assusta. E a O bichinho da oração, Chihiro. De Sentoni Chihiro. de qual filme que é? É, É tia, é jogo? a Sentoni Chihiro. É A Viagem de Chihiro. Tem Netflix, mó bom. É do Estúdio Ghibli. bichinho Vou da ver Chihiro depois. lá, que eu não lembro o nome do bichinho. É, Parece um Shinigami. é um Shinigami no Chihiro, se eu não me engano. Bom, gente, vamos voltar aqui. Oração, então. Viram o que é frase? Frase pode ser nominal ou verbal, mas ela precisa ter um sentido. A oração é aquilo que se constrói em torno de um verbo, mas necessariamente ela não precisa ter um sentido para ser considerada uma oração, mas ela precisa ter verbo, tá? Então, é uma frase com verbo, é uma frase verbal. Só que a frase verbal, por assim dizer, ela precisa ter sentido, e a oração, ela não precisa necessariamente. Eu não estou falando que todas as orações não têm sentido, tá? Mas é só para vocês entenderem um pouco a diferença entre frase e oração.
A oração geralmente tem um verbo, um sujeito e um predicado. Então, tem essa organização básica, por assim dizer. E o período é uma frase com um conjunto de várias orações. Então, nós temos dois períodos, o período simples e o período composto. Então, o período simples é aquele que contém apenas uma oração. É aquele que começa com letra maiúscula e termina com o ponto final. A gente tenta assim, dar essa explicação para vocês entenderem melhor o que seria um período. E esse período, ele pode ser composto também quando eu tenho duas ou mais orações. É o caso das orações que nós vimos, orações coordenadas, orações subordinadas, que geralmente tem duas ou mais orações. Então, é um período composto. Por isso que a gente chama período composto por coordenação e período composto por subordinação, que a gente estudou no semestre passado. Daqui começou essa história de período. Dessa primeira aula que a gente teve lá no dia 9, aqui é a data, ó, 9 de março. Foi uma das nossas primeiras aulas que eu falei sobre esses termos, ok? Com relação aos verbos, nós também vimos a classificação dos verbos, por quê? Porque isso é importante quando a gente vai fazer a classificação das orações, dos períodos compostos, né? Porque a gente precisa saber se o verbo é transitivo, se o verbo é intransitivo, se o verbo é de ligação, para a gente conseguir reconhecer e categorizar, né? Colocar nas categorias correspondentes de orações substantivas, por exemplo. Então, a gente tem que saber bem isso aqui para colocar lá se aquela oração é objetiva direta, se é objetiva indireta, se é apositiva, se é completiva nominal. Completiva nominal é quando tem o verbo de ligação, né? Objetiva direta é quando completa um verbo transitivo direto, objetiva indireta, quando completa um verbo transitivo indireto. Então, por isso, é muito importante saber os tipos de verbos, que são 3, tá? Verbo transitivo, que pode ser direto ou indireto, ou ainda bitransitivo, quando eu tenho, ao mesmo tempo, um objeto direto e um objeto indireto. Eu chamo, eu categorizo, né, dou esse nome de bitransitivo, tá? O outro tipo de verbo, intransitivo. O que é o verbo intransitivo? É aquele verbo que, por si só, tem um sentido completo. Eu não preciso colocar nenhum complemento com esse verbo para que ele tenha um sentido, para que eu consiga entender a ação daquele verbo, porque o verbo é aquela palavra que indica ação, né? Indicação de alguma coisa, seja do sujeito, seja uma situação, enfim. E o verbo intransitivo é aquele verbo que eu não preciso colocar nada após ele, nem objeto direto, nem objeto indireto, para dar um sentido para ele. E eu trouxe aqui como exemplo para vocês, olha, nós fizemos esses exercícios juntos. E aqui no verbo intransitivo, eu trouxe esses dois exemplos para vocês, ó. O cão morreu. Então, quando eu falo que algo morreu, que alguém morreu, o animal, uma pessoa morreu, esse verbo morrer, ele já tem o sentido completo. Então, a classificação dele vai ser como verbo intransitivo, tá bom? Não preciso complementar para você conseguir entender o que significa. Todos choraram. A mesma coisa. Você pode ir, com licença. Quando eu falo todos choraram, é a mesma situação. Esse verbo chorar, ele já carrega o sentido nele. Portanto, não pede nenhum complemento ali. Eu não preciso falar todos choraram de alegria, todos choraram de tristeza. Fica meio redundante, né? Falar todos choraram de tristeza. Enfim, então, por isso, eu classifico o verbo chorar como um verbo intransitivo, ok? E o terceiro tipo de verbo é o verbo de ligação, que
que é aquele que não indica uma ação por si só, indica outras coisas, né? E ele faz esse papel de ligar o sujeito indicando o estado desse sujeito, indicando uma qualidade ou um defeito, ou indicando uma condição desse sujeito. Então, por isso, ele é chamado de verbo de ligação. O verbo de ligação, ele é utilizado ali quando nós estudamos os verbos integrantes da oração. É o complemento nominal. A gente estudou complemento nominal, geralmente nessa oração que tem o complemento nominal, vai ter um verbo de ligação, ao invés de um verbo transitivo ou intransitivo. É a mesma forma, quando a gente estudou adjunto, adjunto adnominal, é a mesma coisa. Naquela oração vai ter um verbo de ligação. E então, tudo que for nominal, ou questão do predicado nominal também, que nós estudamos, que nós temos 3 tipos de predicado. Também vamos ter o verbo de ligação. Tudo que tiver nominal ali no final, geralmente nessa oração, ela não vai ter um verbo transitivo ou intransitivo. Vai ser um verbo de ligação nessa oração. Ok? Então, por isso é importante conhecer os verbos de ligação. Também esse material eu enviei para vocês lá no comecinho, tá? Aqui uma tabela com os principais verbos de ligação: ser, estar, ficar, continuar, parecer, permanecer, tornar-se. São os principais, não quer dizer que tenha outros. E, às vezes, a gente se pergunta, esses verbos, então, eles só serão verbos de ligação? Sim ou não? O que vocês acham? Esses verbos vão ser apenas verbos de ligação? Ser, estar, ficar, continuar, ou eles podem exercer um outro papel, o papel de verbo transitivo? Oi, gente. Tem alguém aí? Acho que ele pode ter esse outro significado também, pastora. Sim, nós Acho que vimos. depende do contexto. Sim, exatamente. Nós vimos até exemplos nos exercícios que nós fizemos do verbo estar, que ele poderia, ora, ter esse papel de estar presente em determinado lugar, né? Aí esse é a função dele como verbo transitivo, ou ele pode ser o estar de indicar uma condição, uma qualidade, enfim, um estado diretamente ligado ao sujeito. Então, o estar pode ser, é o exemplo, porque eu trouxe aqui para vocês, quer ver? Nos exercícios. Aqui, ó. Aqui embaixo. Nós acabamos nem terminando esse aqui, mas olha, sua mãe, temos 2 exemplos aqui, ó. Olha a diferença. Sua mãe está no Recife. Então, quer dizer, ela está presente naquele lugar. Ela viajou e está lá no Recife. Ou sua mãe está gripada, resfriada ou gripada. Então, está indicando uma ação, ou uma ação não, perdão, o estado da mãe, como ela está. Então, ela está resfriada. Viram a diferença? Nos 2 casos, nós temos o verbo estar, só que num caso está indicando uma ação, no outro caso está indicando o estado da mãe. Então, aqui a gente vê claramente essa diferença. Muito bem, Camille. Bom, isso que a gente viu, os verbos, 3 verbos. Depois, nós vimos os termos da oração. Então, são divididos em 4 grupos, por assim dizer. São os termos essenciais, os termos integrantes, acessórios e o vocativo.
tá? O vocativo aqui não tem nenhuma classificação, porque, como eu disse, ele é estudado separadamente, né? Os essenciais quer dizer que toda oração precisa ter esses termos essenciais, primordiais. Então, eu não posso tirá-los. Aí vocês vêm com a questão, mas tem oração sem sujeito, professora. Pois é, na língua portuguesa sempre tem uma exceção, né? Então, a gente ensina que isso aqui é importante, que toda oração precisa ter sujeito e predicado, além do verbo, claro, né? Porque uma oração precisa ter verbo, então já fica subentendido. Oração precisa sempre ter verbo. Então, por isso que ele não entra aqui nessa classificação, porque a oração já tem um verbo. Mas, além desse verbo, precisa ter um sujeito, que vai praticar a ação do verbo, e o predicado, que é essa ação, essa continuidade da ação ali. É algo relacionado à ação, o que esse sujeito fez. Então, esses dois termos não podem faltar em nenhuma oração, sujeito e predicado. Daí, nós vimos a classificação desses dois. Então, nós vimos os tipos de sujeito. Simples, os principais. Simples, composto, indeterminado. E nós vimos também que existe o desinencial. Ele está no outro arquivo aqui. Depois eu mostro para vocês. Mas nós temos o desinencial e nós temos a oração sem sujeito, que eu expliquei para vocês como funciona e tudo mais. Vou mostrar depois o arquivo aqui para vocês. E, da mesma forma, nós temos os tipos de predicado, que são 3 também, tá? Predicado verbal, nominal e verbo nominal. Então, verbal quer dizer o predicado cujo núcleo é um verbo, nominal, o predicado cujo núcleo é um nome, e predicado verbo nominal tem 2 núcleos, um verbo e um nome, ok? Então, isso aqui é simplesinho, predicado. Nós vimos também o predicado do sujeito. Acho que saiu aqui, peraí. Nós vimos o predicado do sujeito. Predicativo do objeto e do sujeito. Não está aqui, está no outro arquivo. Mas é aquela característica que está ligada diretamente ao sujeito. Quando essa característica está ligada diretamente ao sujeito, a gente chama de predicativo do sujeito. Quando está ligado ao objeto da oração, que é aquilo que vem depois do verbo, né, objeto direto ou indireto, nós temos o predicativo do objeto. Basicamente isso, predicativo do objeto e do sujeito. E predicativo está diretamente ligado aqui ao predicado. Então, por isso que é um nome bem parecido. Nós fizemos esses exercícios. Eu vou abrir o outro, dos outros sujeitos, tá? Como eu disse, está no outro arquivo. Acho que eu tenho que apertar aqui no para apresentar. Olha, então aqui é um complemento. Eu fiz esse material que complementava os tipos de sujeito, tá? Falei que o sujeito, porque algumas gramáticas, né, elas falam de sujeito oculto. No entanto, o que a gente percebe é que, se você observar o verbo, a conjugação verbal, você vai observar, dependendo de qual pessoa que você está conjugando aquele verbo, você vai conseguir identificar o sujeito da oração. Por quê? Pela desinência do verbo.
A gente vai ver sobre isso. Eu gostaria até de perguntar para vocês se algum professor já trabalhou com vocês essa questão da morfologia. Lembram que vocês pediram para eu trabalhar morfologia com vocês? Então, o conteúdo que eu vou trabalhar agora é morfologia. Mas eu gostaria de saber se algum professor já trabalhou essa parte com vocês, de desinência nominal, desinência verbal, vogal temática, enfim. Vocês já estudaram isso no semestre passado? Oi, gente. Alguém pode responder, por favor? Oi, vocês estudaram no semestre passado isso? Não, eu não estudei. Tá. Eu vou preparar para falar sobre isso, porque é importante, né? Porque como vocês veem aqui no sujeito desinicial, vocês precisam saber bem como funciona essa formação do verbo, né? Como ele é composto ali pelas desinências de modo, desinência de pessoa, desinência de número, tem a número pessoal e tem a modo temporal, né? Que é o tempo, se é presente, passado, pretérito ou futuro, se o modo indicativo, subjuntivo, enfim, tem todas essas questões quando a gente estuda a morfologia na parte verbal. Então, esse é o próximo conteúdo que eu vou trabalhar com vocês. Eu terminei sintaxe, agora eu vou para a morfologia, que é uma coisa que eu também gosto bastante. Vocês vão gostar, da parte de morfologia, é bem legal. Bom, então aqui não existe sujeito oculto, tem o desinicial, como eu disse, e o que eu percebi que até quando a gente fez os exercícios, apareceram algumas orações com alguém e ninguém. E muita gente achou que era indeterminado porque apareceu alguém e ninguém. No entanto, uma das regras é que, mesmo que na oração o sujeito ele seja indicado por um pronome indefinido, no caso, alguém ou ninguém, ainda assim ele vai ser considerado um sujeito simples. Por mais que esse pronome indefinido dá essa ideia de indeterminação do sujeito, de não saber quem é o sujeito. Mas está ali, é alguém, alguma pessoa. Então, é uma pessoa, é um sujeito. Bom, então, a oração que vem com o verbo impessoal, aí sim, nós consideramos ela como uma oração sem sujeito. Tá? Quando nós temos o verbo impessoal. E nos imperativos é comum que o sujeito apareça implícito na desinência verbal. Como nós temos aqui o caso de verbos no indicativo, gosto de estudar. Quem gosta de estudar? Eu gosto de estudar, né? Então, pela desinência verbal ali do gosto, eu gosto, tu gostas, ele gosta, enfim, pelo gosto, esse o no final, a gente subentende que esse sujeito é eu. Então, não é um sujeito oculto, é um sujeito desinencial, porque a gente consegue reconhecer facilmente esse sujeito. Bom, isso que a gente viu, nós fizemos esses exercícios. Não sei se nós terminamos, acho que nós terminamos. Só que não vale a pena voltar agora, né, que é um conteúdo que nós já vimos. Já é 10h40, gente. Não, eu só tava me perguntando que horas que Ah, acaba. tá. Achei que, porque geralmente eu vou falando, e quando eu vejo já tá terminando mesmo. Bom, isso que a gente viu, vou fechar aqui. Ainda vai ser 10 horas. Quando o Kurt vem, quando o Kurt vem, esse bate-papo aqui, ele bomba, né, Kurt? É isso que eu percebo.
Bom, nós vimos isso, esses termos essenciais da oração. Certo? Depois dos termos essenciais da oração, nós vimos os termos integrantes, que também são importantes, assim como os termos essenciais. Só que o essenciais é aquele básico que toda oração precisa ter. Os integrantes, a gente insere eles, né? Mas eles não são tão essenciais. Cadê os termos integrantes, né? Bom, lá no comecinho de abril, para ser mais exata, no dia 6/4, nós estudamos os termos integrantes da oração. Estou abrindo aqui para vocês, tá? Eu enviei esse material para vocês. Eu enviei a apresentação, eu trouxe uma apresentação, mas também criei essa apostilinha aqui para vocês. Para facilitar, né? É um resumo de todo o conteúdo que eu ministrei na aula. Então, dia 6/4, nós vimos aqui os termos integrantes da oração. Também são 3. Vocês viram? No caso ali dos termos essenciais, são apenas 2. Mas os termos integrantes são 3 e os termos acessórios também são 3. Aí acaba facilitando, né? Para lembrar quais são esses termos. Os termos integrantes da oração. Complemento verbal, complemento nominal e agente da passiva. Tudo é complemento. Tudo é complemento. Mas o complemento verbal e nominal, eles vão complementar aqui uma oração que está na fase ativa. E o agente da passiva, ele vai completar ali, vai funcionar na oração que está na voz passiva. Por isso que chama agente da passiva. Na época, eu me dediquei um pouco mais ao agente da passiva, porque foi um conteúdo que ficou, assim, vocês ficaram com muitas dúvidas. Eu acabei explicando de várias formas para vocês entenderem. Aí vocês falaram que entenderam na época, né? Então, eu vou só dar uma pincelada aqui, porque a minha função hoje é só para a gente revisar tudo que a gente viu e não me aprofundar tanto no conteúdo, porque eu já me dediquei a isso no semestre passado, ok? Então, aqui, no complemento nominal, ele tem a ver ali com o verbo transitivo. Então, por isso é importante vocês saberem bem quais são os tipos de verbos, né, e saber essa classificação. Verbo verbo transitivo, direto, indireto, ou bitransitivo, e verbo de ligação. Quando eu tenho um verbo transitivo, quer dizer que esse verbo ele não tem o sentido completo. Ele precisa de um complemento. Daí vem essa classificação. Complemento verbal. Verbo transitivo precisa de um complemento. Daí vem aqui o complemento verbal desse tipo de verbo. Que pode ser, no caso do verbo transitivo direto, o que vai completar ele vai ser o objeto direto. E, no caso do objeto indireto, vai ser no caso do verbo transitivo indireto, vai ser um objeto indireto que vai completar esse sentido, tá? Desse verbo. E como eu descubro se esse verbo é transitivo direto ou indireto? Então, eu posso fazer aquela clássica perguntinha para o verbo. Eu falo o verbo e aí eu faço uma pergunta para ele. Se essa pergunta começar com um artigo, quer dizer que é um objeto direto. Se essa pergunta começar com uma preposição ou com uma contração, ou seja, a junção de uma preposição com um artigo, no caso da, do, na, no, pelo, pela, que são contrações, né? Eu tenho um objeto indireto. Vamos, então, à prática. Comprei. Deixa eu chegar aqui. Ai, pessoal, eu comprei. Vocês vão perguntar para mim. Comprou o quê, professora? Comprou o
que. Portanto, a pergunta que foi feita com o verbo comprar iniciou com o artigo. Sendo assim, o verbo comprar é um verbo transitivo direto, porque pediu um objeto direto. Entenderam? Porque a pergunta foi o quê? Não foi do que, foi o quê. Olha o outro caso. Outro caso para vocês entenderem melhor. Gostar. Eu gosto. Fala, eu gosto. Aí vocês vão falar, gosta de quem, professora? Gosta do que, professora? De quem e do que. Certo? Vocês estão visualizando aquilo? Vocês estão visualizando já ou não? Porque apareceu uma mensagem que só agora vocês estão visualizando o que eu estou apresentando. Desde o início dava para ver. Acho que é problema Dá pra ver sim, dele. professora. Ah, tá. É que o Zoom fica aparecendo uns avisos aqui, como se eu já não estivesse fazendo isso, entendeu? Bom, então, gostar, se eu falar eu gosto, vocês vão perguntar do que ou de quem. Portanto, essa pergunta que eu fiz para o verbo, ela iniciou com uma preposição, que é esse de. De é do que, de mais o, do que, ou de quem, tá? Principais preposições. Também mandei uma tabelinha para vocês com as principais preposições. Mas, só para relembrar, a é uma preposição, de é uma preposição, em, para, com, são preposições. As 5 principais que vocês vão ver muito aqui nessas orações, para vocês classificarem e verem se o objeto é direto ou indireto. E nós temos ali as contrações, como eu disse, quando eu junto uma preposição com um artigo. Então, se eu junto de, que é o de, mais o, fica do. Se eu junto de mais o a, fica da. Se eu junto o em também é, né? Em mais o, fica no. Ó, já fica totalmente diferente. Em vez de falar em o, fica no. Em a, fica na. Então, em mais a, na. E a mesma coisa para, como que é? Per mais o, fica pelo. Per mais a, fica pela. Entendeu? Esse per a gente não utiliza ele sozinho, só na contração ali que ele vira pelo e pela. Enfim. Bom, isso aqui são o complemento verbal, é o primeiro termo integrante, depois nós temos o complemento nominal, ó, bem simples, né? Mas o complemento nominal nós vamos rever ele lá na frente, nas orações substantivas, porque um dos tipos de orações substantivas são objetiva direta, objetiva indireta e tem a completiva nominal. Então, vem daqui, de complemento nominal. Então, o complemento nominal é um nome que vai completar o sentido de um outro nome. Então, assim, eu tenho um nome e aí eu vou ter esse complemento que vai estar ligado a um nome. Por isso que é complemento nominal. Aí vocês perguntam, tá, professora, mas aí a frase, como que ela vai... Ela precisa ter um verbo. Como eu disse, nessa frase que tem um complemento nominal, eu vou ter um verbo de ligação. Eu não vou ter um verbo transitivo. Se eu tivesse um verbo transitivo, o complemento seria verbal e não nominal. Então, para eu falar que numa frase tem um complemento nominal, eu preciso ter um verbo de ligação nessa frase, tá? Só funciona dessa forma. E, por fim, o terceiro termo integrante da oração é o agente da passiva, que é aquele complemento de um verbo na voz passiva. Então, esses dois casos que a gente viu anteriormente são complementos na voz ativa, que é aquela voz comum que a gente conhece, sujeito, verbo, predicado. Aqui na voz passiva, a gente meio que inverte, né, essa organização da oração. Então,
O verbo, ele vai para o particípio, tá? E o sujeito também, a gente muda eles de lugar ali na oração, por isso que é a voz passiva. E agente da passiva é o sujeito, né, que executa a ação na voz passiva. Então, nós temos 3 vozes: ativa, passiva e reflexiva. Bom, então, esse agente, aquele sujeito que executa a ação na voz passiva, ele se chama agente da passiva. Aí aqui que eu expliquei para vocês a diferença da voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Então, chama passiva por quê? Porque o sujeito ele vai receber a ação. E lá na voz ativa, ele executa a ação. Ele é o agente, ele executa a ação. E aqui, não, ele vira paciente. Então, ele recebe a ação na voz passiva. Por isso que há essa diferença entre a voz ativa e a voz passiva. Na voz reflexiva, esse sujeito ele vai ser ao mesmo tempo agente e paciente. Por isso que a gente fala que a voz é reflexiva. Certinho? Então, quem tiver dúvida aqui sobre agente da passiva, depois dá uma olhada nesse material. Se vocês quiserem, eu posso enviar novamente. Nós fizemos esses exercícios, tá? Para identificar os complementos verbais e complementos nominais. Na época, eu deixei para vocês fazerem, na outra semana a gente corrigiu. Não sei se vocês lembram, ó. Tudo respondido. Só esse aqui que eu deixei fora, porque senão eu ia confundir muito a cabeça de vocês, porque é um caso raro, que é o objeto direto preposicionado. Bom, esses são os termos integrantes da oração. Estão lembrando de tudo que a gente estudou? Disso tudo? Sim. Ou vocês já tinham esquecido? Alguém falou sim. Bom, vamos então aos termos acessórios. E o que a gente viu? Que os termos acessórios os termos acessórios, a gente toma como exemplo a palavra acessório, que ela significa. Acessório é algo que eu posso ou não utilizar. Hoje eu estou de óculos, mas se eu quiser, amanhã eu não posso usar, eu posso não utilizar, entendeu? Eu uso para longe. Aqui eu consigo enxergá-los, né? Mas se fosse numa distância maior, eu precisaria usar o óculos. Mas o brinco, ó, hoje eu estou sem brinco, mas na aula que vem, se eu quiser, eu posso usar um brinco. É um acessório. O colar também. Hoje eu estou sem colar, mas na aula que vem, se eu quiser, eu posso usar um colar. Os meninos, o que vocês usam de acessórios? Gravata é um acessório, boné é um acessório. O que mais é um acessório? Eu acho que de menina eu só lembrei. Hein? Meninos, o que mais vocês utilizam que é o acessório? Brinco. Brinco também, né? Pode usar só de um lado ou dos dois lados. Os meninos também utilizam. Então, o acessório é algo que eu posso ou não utilizar. Daí vem a classificação de termos acessórios da oração. Tudo isso é para falar para vocês sobre os termos acessórios da oração. Deixa eu só ver o que a gente utilizou. Aqui, matutino. De vocês é um matutino diferente. Deixa eu apresentar aqui só um minutinho. Aqui. Pronto, ó. Então, lá no dia 13, dia 20/4, nós vimos esse conteúdo. Termos acessórios da oração. É algo que eu posso ou não utilizar na minha oração, como esses acessórios que eu acabei de citar para vocês. Aqui, ó, são dispensáveis.
Dispensáveis quer dizer que eu posso ou não utilizar. Diferente dos termos essenciais que são indispensáveis. Viram a diferença? Indispensáveis. Eles precisam estar presentes na oração. Os termos essenciais. Os termos integrantes também são indispensáveis, por assim dizer, né? Mas, assim, ora eu posso utilizar o complemento verbal, ora eu posso utilizar o complemento nominal. Eu não preciso utilizar necessariamente os dois na mesma oração. Nesse sentido, assim, que eu vou alternar entre eles. Mas, voltando aqui aos termos acessórios da oração, são 3 também, né? Termos são adjunto, adnominal, adjunto, adverbial e aposto. 3 As, né? Adjunto adnominal, adjunto adverbial e aposto. E o que a gente estuda separadamente é o vocativo. Estou fechando aqui porque está muita janela aberta, estou me confundindo. Pronto. Então, o adjunto adnominal, ele tem uma função ali bem parecida com o complemento nominal. Mas a diferença é que o complemento nominal, ele não é dispensável, né? Se ele está ali na oração, ele tem aquela função importante dele. Agora, o adjunto adnominal, não, eu posso tirar. Só que o adjunto adnominal, ele pode vir representado por artigos, adjetivos, locuções adjetivas, pronomes adjetivos, numerais ou oração adjetiva. E ele vem geralmente, ele especifica ou delimita um substantivo na oração. Então, é muito importante que vocês conheçam as classes de palavras da língua portuguesa e saibam qual é o papel, saibam identificar o que é um substantivo na oração, o que é um adjetivo na oração, o que é um advérbio na oração, porque isso vai auxiliá-los na hora de identificar aqui um adjunto adnominal, ou um adjunto adverbial, ou ainda fazer aquela classificação, né, das orações que a gente também aprendeu, ok? Então, aqui, mas isso eu vou mostrar para vocês, eu vou reforçar com vocês quando eu falar de morfologia, porque, como eu disse, a morfologia, ela estuda a estrutura, a formação e a classificação das palavras. Então, eu vou falar sobre tudo isso na parte de morfologia com vocês, tá? E aí vocês vão conseguir... Tudo tá, vocês viram, uma coisa tá ligada com a outra, e vocês precisam desse estudo da morfologia para vocês entenderem a questão das desinências, para vocês entenderem, saberem identificar na frase um substantivo, um adjetivo. Então, tudo ali na língua portuguesa está ligado uma coisa com a outra, de certa forma. Bom, então eu tenho o substantivo e eu tenho uma palavra que vai estar ligada àquele substantivo, que vai ter um valor de adjetivo. Então, por mais que eu use um artigo, adjetivo, uma locução adjetiva, um pronome adjetivo, um numeral, uma oração, ainda assim, qualquer uma dessas classes, elas vão ter um valor de adjetivo e para serem consideradas um adjunto adnominal. Então, eu vou ter ali um substantivo, vou ter uma dessas palavras junto com o substantivo, e essa palavra, ela vai ter um valor de adjetivo. Ah, então tá. E ela pode ser retirada ou não da minha frase. Então, eu posso usar a minha oração com ela ou sem ela. Sendo assim, a classificação desse termo é adjunto adnominal, ok? Aí, o exemplo que eu trouxe aqui para vocês, uma oração sem nenhum adjunto, sem nenhum termo acessório. Chuvas destruíram plantações. Então, aqui nós temos só o básico. Sujeito, verbo, predicado. Tá? Então, chuvas, sujeito simples, destruíram. Verbo transitivo, né? Porque pede um complemento. Destruíram o quê? Plantações. Então, verbo transitivo direto. E plantações
como está ali complementando um verbo e é um predicado que começa com o verbo, então vai ser um predicado verbal. Tá? Se eu for fazer aquela classificação ali de termos essenciais da oração. Temos os termos essenciais da oração aqui nesse exemplo. Tá, mas eu quero inserir uma informação para ficar mais claro, professora. Então, vamos lá. Expandir essa oração, inserindo nela, colocando nela, alguns adjuntos adnominais. Oi, alguém quer falar? Tem o microfone aqui aberto. Quem é o... Ah, saiu aqui. Tinha uma pessoa que saiu. Não, Alanis Gabriele. Quem é Alanis Gabriele? Bom, então aqui, complementando. As fortes chuvas de ontem destruíram várias plantações da região. Viram? A frase básica é aqui. Chuvas destruíram plantações. Mas eu incluí mais informações aqui, que podem ser retiradas sem alterar o sentido dessa frase. Tá? Então, as fortes é um termo que a gente colocou ali com chuvas, para caracterizar melhor que as chuvas eram muito fortes, por isso que destruíram as plantações. E não foram algumas plantações, foram várias plantações da região, de uma região específica. Então, todos esses termos, ó, as fortes, de ontem, várias, e da região, são adjuntos adnominais utilizados juntamente com os nomes chuvas e plantações para caracterizá-los, delimitar ali o sentido deles ou trazer uma característica mais ampla. Depois nós temos aqui o segundo termo acessório, adjunto adverbial. Então, adjunto adverbial, o nome já diz, é aquele advérbio, locução adverbial ou oração adverbial que exerce o papel de advérbio, na oração, ok? E daí nós vimos essa tirinha aqui, que nós temos vários advérbios. Nós fizemos esse exercício juntos, olha. Talvez ele não viaje para a praia de carro com os amigos. Então, aqui nós identificamos 5 advérbios e classificamos eles. Então, os advérbios também têm uma classificação. Eu também enviei para vocês, né? Lá no grupo, as classificações, os principais advérbios. E essa questão do adjunto adverbial, ela ajuda bastante também lá nas orações adverbiais, quando a gente vai estudar as orações adverbiais, orações subordinadas adverbiais, que são 9 tipos, certo? Então, aqui nós temos advérbio de dúvida, de negação, de lugar, de modo, de companhia, de instrumento, de lugar, enfim, de tempo, de afirmação, são alguns advérbios principais. E, por fim, aqui no estudo dos termos acessórios da oração, nós vimos o aposto. O aposto é super tranquilo, gente. E ajuda também lá na classificação das orações subordinadas substantivas, porque nós temos um tipo de oração substantiva que é a oração apositiva. Então, por isso é importante conhecer o aposto aqui, para vocês classificarem ele lá na frente nas orações subordinadas substantivas. Aposto, então, é um termo que você coloca na oração entre vírgulas ou ali no final. Eu posso colocar uma vírgula e terminar com esse aposto também, que vai explicar ou esclarecer um termo que foi citado anteriormente. Então, eu trouxe como esses 2 exemplos clássicos aqui. Brasília,
Aí, entre vírgulas, capital do Brasil, foi fundada em 1960. E aprecio Vinícius de Moraes. Ali é a vírgula e no final eu coloco ele, ó. São duas formas de aparecer o vocativo. O vocativo não, aposto, perdão. Aprecio Vinícius de Moraes, poeta, poema. Então, aqui é uma forma no final da frase ou no meio da frase. Tá? Esse é o aposto. Então, o aposto, ele pode ter várias funções, olha. Ele pode explicar, mas ele também pode enumerar, resumir ou especificar. E aqui nós temos alguns exemplos de cada uma dessas funções do aposto. E, por fim, e não menos importante, nós estudamos aqui o vocativo, que ele não entra em nenhum grupo, ele não entra como um termo essencial, ele não entra como um termo acessório, não entra como um termo integrante de oração. Ele é estudado separado de todos esses grupos, porque ele não exerce uma função sintática, exatamente. É uma forma de você chamar o vocativo, né? Então, ele não é necessariamente um termo acessório, nem essencial, nem integrante, por conta dessa relação sintática dentro da frase, né? Ele só é uma forma para você evidenciar quem você está chamando. Então, eu posso falar prezado estudante, prezado leitor, rapaz, aqui no exemplo, rapaz, venha cá, Senhor, ajude-me a ser melhor. No caso, o Senhor com letra maiúscula se refere ao Senhor que está no céu. E Senhor com letra minúscula, que já é outra coisa, né? Um pronome de tratamento. É para se referenciar a uma pessoa. Querida, vamos sair um pouco? Amiga, quando eu falo, ai, amiga, vamos passear. Ai, amiga, você está linda. Enfim, eu acho que amigo não utiliza muito. Eu não sei se os meninos usam entre vocês amigo. Eu acho que chama brother. Brother também pode ser considerado cara, mano. Enfim, eu acho que são outros vocativos. Também a gente pode considerar como vocativos. É uma forma de você chamar ou colocar em evidência determinada pessoa. Esse é o vocativo. Certo? Bom, então esse aqui, lá no começo, foi tudo isso que a gente estudou. E todo final de conteúdo, a gente realizava alguns exercícios, nem que fossem 1, 2, 3 exercícios, para fixar aquele conteúdo. Então, ó, esses exercícios aqui, todos respondidos por vocês, ok? Deixa eu ver. Temos 20 minutos. Bom, vimos tudo isso e depois eu comecei a falar com vocês de uma parte mais aprofundada da sintaxe, que são as orações ordenadas e subordinadas. Faltam 10 minutos, o Felipe avisou aqui. Deixa eu só falar, então, da diferença de orações coordenadas e subordinadas e a gente já finaliza a aula de hoje, tá bom? Só para eu não me aprofundar tanto, não me delongar tanto com vocês. Peraí, deixa eu compartilhar. Bom, daí nós fomos para essa parte de períodos compostos. E nós vimos que o período ele pode ser composto de duas formas, por coordenação ou subordinação. Trouxe esse exemplo aqui para vocês, né? Expliquei na época o que era o mensalão, meu marido ajudou aqui a explicar o que aconteceu aqui, né, nessa época do mensalão, porque não era uma época que vocês estavam inteirados, enfim. Já faz um bom tempo. Então, aqui nós temos uma figura que representa o ex-presidente Lula e o Palocci, tá? Ele tinha um nariz um pouco maior, então eles evidenciaram essas características deles nessa charge, tá?
Recebi os 30 mil no hotel às 2 da madruga, numa mala de fundo falso, mas é dinheiro limpo, falou-se falou. E aí o Lula falou, também sou inocente, te paguei nessa hora para evitar engarrafamento. Então, os dois estavam ali no mesmo lugar. Daí veio a explicação de coordenação e subordinação. Coordenação, essa primeira oração. Recebi os 30 mil às 2 da madrugada numa mala de fundo falso, mas é dinheiro limpo. Eu consigo separar essas duas orações. Então, essas orações, elas são independentes, elas conseguem funcionar sozinhas, elas conseguem ter um sentido sozinha. Então, quando eu tenho período composto, que eu tenho duas ou mais orações, eu consigo separar essas orações, ler cada uma delas e cada uma delas ter um sentido, eu tenho período composto por coordenação ou uma oração coordenada, tá? E aí depois vem a classificação delas, que é uma outra questão. Aí aqui o outro exemplo. Te paguei nessa hora para evitar engarrafamento. Deixa eu olhar aqui no celular para cuidar o horário, tá, gente? E aqui no meu faltam 7 minutos. Vou deixar aqui. É isso? No meu também falta 7. 7 minutos, ok. Vou deixar até ligado aqui para poder olhar o horário. E o outro exemplo, te paguei nessa hora para evitar engarrafamento. Esse outro exemplo do... Por favor. Te paguei nessa hora para evitar engarrafamento. Esse outro exemplo... Bem, eu estou olhando o horário aqui. Está errado. Meu computador está atrasado, então não bate o horário. Por isso que às vezes eu acabo passando porque ele está atrasado. Te paguei nessa hora para evitar engarrafamento. Esse é o exemplo que a gente vê que eu não consigo separar essas orações. Eu não consigo falar, te paguei nessa hora. Tá, por quê? Por que pagou nessa hora? Por que você pagou aquela pessoa naquela hora? Fica faltando informação, não tem o sentido completo. Para evitar engarrafamento. Tá. Tá, e aí? Para evitar engarrafamento, você quis evitar engarrafamento, por quê? Né? Qual o porquê disso? Então, eu não consigo separá-las e as duas ainda assim terem um sentido lógico, um sentido completo. Então, essas orações, elas estão ali juntas, elas são dependentes. Tá? Uma é dependente da outra. Então, essas são as duas formas que nós temos de classificação dos períodos compostos, ou coordenação, quando são orações que a gente pode separar, elas têm sentido completo, elas funcionam separadamente, então elas são coordenadas, e subordinadas quando não, elas só funcionam juntas, eu não consigo desgrudar elas, tá? Não funcionam separadamente, são super dependentes. Daí veio a classificação, então, para finalizar essa parte, veio a classificação das orações coordenadas. Elas podem ser de 2 tipos. Deixa um pouquinho, gente. Então, as orações, eu não vou ler aqui os exemplos, tá? Mas só para a gente revisar e finalizar essa parte, as orações coordenadas, elas se dividem em 2 tipos, assindéticas e sindéticas. Lembrando que as assindéticas são aquelas orações que não apresentam conjunção. Então, se eu tenho uma oração coordenada e eu não tenho nenhuma conjunção ali que liga elas, tá? Elas são independentes entre si, são coordenadas, mas eu não tenho nenhuma conjunção que liga a primeira oração à segunda, principalmente, tá? Elas estão ali entre a primeira e a segunda oração. Se eu não tenho, então a classificação vai ser oração coordenada assindética. Ah, não, professora, tem
tem sim uma conjunção. Dependendo da conjunção que eu utilizar, dependendo da função que ela exerce, ela vai ter uma subclassificação. Mas a classificação vai ser sindética. Então, se essa oração coordenada tem uma conjunção, então ela vai ser sindética. Dependendo da conjunção, ela tem 5 tipos: aditivas, alternativas, adversativas, explicativas e conclusivas. Alguns exemplos: e, nem, se utiliza para aditivas, alternativas, ou uma coisa ou outra, quer uma coisa, quer outra. Adversativas, mas, porém, contudo, todavia, entretanto. Explicativas, porque, pois, também é utilizado como explicativas, dependendo do caso. E conclusivas, pois, logo, portanto, também são consideradas, são alguns exemplos de conjunções que eu utilizo para cada uma dessas subclassificações de orações coordenadas sindéticas. Ok, gente? Então, era isso que eu queria revisar com vocês hoje. Deixa eu interromper aqui. Vamos abrir as câmeras para tirar nossa foto final, nossa foto chamada. Na verdade, falaram para eu pedir para vocês abrirem a câmera desde o começo, quem pudesse, né? Mas, enfim, eu sei que alguns não têm câmera. E nós tínhamos, acho que 17, agora só tem 14. 3 já A aula de saíram. matemática foi 14 até o fim. Aula de matemática. É? Uhum. Então são os mesmos, provavelmente, que estão aqui. Vou esperar o Felipe se arrumar. Podemos? Vamos lá? Todo mundo parado para não virar fantasma na foto. A Juliana... Eu achei que a Juliana tinha voltado. Vamos lá. Deixa eu arrumar aqui minha câmera. Tá muito escuro, eu não sei o que está acontecendo aqui. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Prontinho, gente. Muito obrigada pela presença de vocês na aula de hoje, nossa Até primeira mais, aula, prof. segundo semestre. Até semana que vem. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, professora. Tchau.